Será talvez estranho se não estivéssemos a ser alvo de registro, quer sonoro, quer em imagem, dizer que é um Amândio Santos a entrevistar um Amândio Santos. Mas é verdade. Do lado de quem entrevista está Joaquim Amândio Santos. Do lado de lá está Amândio Machado dos Santos, conhecido no mundo do desporto automóvel pelo Max. Ele que, apesar dos seus ainda bem jovens 45 anos, tem já praticamente mais de meia vida dedicada a este desporto que tanto ama, quer como piloto, quer como comunicador, quer como empresário, e ele que ao longo de muita parte da sua vida ligada a este desporto automóvel foi sempre promotor e organizador de eventos ou mesmo de campeonatos. Max, seja muito bem-vindo à Gol FM. Vamos tentar dar a conhecer, sobretudo às gerações mais novas, quem é o Max Machado dos Santos no que respeita à ligação com o desporto automóvel. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, Amândio. A minha vida nos automóveis, ou a minha vida desde os automóveis. Primeiro, a minha ligação aos automóveis começa pelo meu pai, porque ele tinha uma vida muito intensa, tinha uma empresa de madeiras, que pouca gente sabe, mas o Max vem do nome da empresa do meu pai, que era Intra-Max, e o meu irmão era o Intra e eu era o Max, mas o meu irmão saiu do colégio e eu fiquei Max para a vida toda, que era uma indústria de madeiras. Portanto, Max é madeiras exóticas, é o significado. E o meu pai, a forma que ele tinha como me compensar e dar-me alguma atenção era nas corridas de Vila de Conde, que eram feitas no verão, e nós tínhamos casa a mim dele, e o meu pai fazia questão de ir a todas as corridas comigo, porque era a nossa maneira de estarmos juntos sozinhos, apenas os dois, sem os meus irmãos, sem a minha mãe. E então começou, e eu lá, desde cedo, desde os meus acho que 5, 6 anos de idade, eu perguntava ao meu pai que eu não percebia porque é que eu não podia ver os pilotos, e porque é que eu tinha que ficar numa bancada 5 horas ou um dia inteiro a ver corridas. Não conseguia perceber isso. O meu ídolo era o Roberto Giannoni, daí o Porsche. O fabuloso Porsche preto. Exatamente, e cinzento. Exatamente. Um senhor que eu muito admirei, adorava Sim. O carro, chorava quando ele desistia. Uma vez ardeu o carro e eu fiquei preocupado com ele, achei que ele tinha morrido, e o meu pai acalmou-me. Portanto, a paixão dos automóveis nasce aí. Depois fui um apaixonado de bicicletas. A minha mãe dizia que eu não parava quieto, então falou com um tio meu. Depois no ciclismo, onde fui campeão nacional. Ou seja, até isso nós temos em comum, a paixão pelo ciclismo. É? Isso aí é verdade. E eu fui campeão nacional, fui vice-campeão nacional, ganhei a Volta a Portugal a Espinho. Hoje em dia o José Barros, que é o diretor desportivo da equipa LIA Alumínios, era a minha referência, porque ele era 2 anos mais velho que eu, e fiquei ligado ao ciclismo, portanto, dessa forma. Depois, ainda praticas? Ando de bicicleta, dos esportes que eu mais gosto de fazer. Não pratico assiduamente, mas faço como desporto, como manutenção física. E depois disso, o meu pai caiu na asneira de me dar uma moto, e a partir daí o ciclismo ficou para trás, como é óbvio. A seguir a isso, teve um episódio, não tem problema nenhum dizer, o meu pai passou uma fase mais conturbada da vida, gostava muito de jogo, e eu ficava dentro do carro, no parque de estacionamento, às 3 da tarde até às 8 da noite, depois a minha mãe vinha buscar às 8 da noite, eu ia ver o show do casino, e depois ficava no carro desde a meia-noite até às 3 da manhã, o meu pai queria estar a jogar. Foi uma fase muito difícil para mim, e eu ficava no carro a ler livros de Michel Vaillant, e a imaginar-me a ser piloto. Foi assim 2 anos da minha vida que marcou bastante, e decidi que um dia ia correr em automóveis a partir desse momento. Depois disto tive que fazer pela vida, não é? Sabia que o meu pai me poderia ajudar economicamente na altura a montar algum negócio, mas eu não quis tirar um curso em Inglaterra de Engenharia Automóvel. Fui para Brighton, depois para Kingston University, onde tirei o curso. E passado uns tempos, um amigo meu, colega de curso, João Gil Oliveira, que é engenheiro da EMI Costas, onde trabalha para os Manos Meireles. Exatamente. Que me disse, olha, saiu aqui um concurso numa revista chamada Auto Hoje, custa 150 euros, eu vou-te inscrever. E eu disse, tu és doido, esses concursos normalmente ganha sempre um amigo ou um primo, achava. E disse, olha, eu não vou. E ele disse, pronto, mas eu vou-te inscrever. Inscreveu-me, passado um tempo ligaram-me a dizer para ir lá fazer a prova no dia X. Estamos a falar em que ano? Estamos a falar, isto já foi no ano de 2001. 2001. Estamos há 16 anos atrás. 16 anos atrás, portanto. 17 quase. 17.
E eu faço o concurso, portanto fiz o concurso, como achei que aquilo era tudo feito, acabei a minha série e vieste vim embora. E passado, ao fim do dia, ligaram-me a dizer, olha, é só para dizer que o senhor foi selecionado, e eu disse, ó João, para lá de brincar, e desliguei o telefone. E a seguir ligou-me outra vez, era o Luís Lisboa, e dizer, olha, é mesmo a sério, você passou à fase seguinte, portanto agradeço que esteja aqui amanhã às 9. Eu disse, pronto, então em princípio pode ser que seja verdade. Ganhei o concurso, curiosamente o António Coutinho foi um dos avaliadores, um dos meus avaliadores, outro foi o Pedro Azeredo, José Janela e Adruzil Lopes. Ou seja, era um elenco de luxo. Mas eu achei sempre que ia perder. Na final, quando vi na final, com uma pessoa madeirense, um miúdo espetacular, fomos os dois e eu exagerei na primeira curva, achei que ia perder o carro e depois disse tenho que concentrar a fazer o que eu sei e cheguei ao fim e achei que tinha perdido. E de repente ganhei 6 ralis grátis para participar, que agradeço muito ao Luís Lisboa e ao Adruzil Lopes por terem essa iniciativa, e foi assim que comecei no desporto automóvel. Isto em lazer, porque eu já trabalhava no desporto automóvel, eu era diretor desportivo da equipa Toyota Vodafone Castrol Team, com o Pedro Montes Chaves e o Sérgio Paiva. E depois vim-me a fazer ralis de promoção, corri no mesmo ano com o Armindo foi o meu grande adversário. Eu não era adversário dele, mas ele era o meu grande adversário. O Armindo é sempre um grande adversário de qualquer piloto. Não, mas ele que era o meu... Diga-se passagem que tu também. Só lhe consegui ganhar um rally e os outros não consegui. Não será muita gente que pode dizer isso, que conseguiste ganhar um rally. E foi uma boa época, logo a tua primeira época. Foi uma época. Explica só aqui quem foi o teu navegador, qual foi o carro que utilizaste. Ou seja, aquilo era um Peugeot 106 Kit Car, um bom carro para a época, e depois o meu copiloto foi o meu melhor amigo, que não sabia o que era um... Cantar notas não era propriamente a praia dele. Até há um episódio muito curioso, é o Dário Ramos, que nós estamos no rally, o Lisboa falava na carta, e o Dário virou-se para ele, tipo, 2 horas antes de rally, e disse, estás sempre a falar da carta, o que é a carta? Podes mostrar uma? E foi muito giro, porque depois ele explicou. Pelo menos perguntou, exatamente. E depois era um perigo, porque ele era meu amigo, não tínhamos noção dos rallies, o carro quando escorregava às 4 rodas ou algo assim, ele dizia boa, e eu ganhava mais coragem. Então isto era um perigo iminente. A meio do rally estávamos em terceiros classificados, estava o Armindo em primeiro, penso que era o Joaquim Bernardes em segundo e nós em terceiro, e depois numa situação de inexperiência pura, vi óleo do lado direito, terra do lado esquerdo e era piso de asfalto, eu não sabia para onde ir, fui pelo meio, dei um toque, partiu a transmissão. Começou aí, a meio da temporada tive logo um convite para correr no troféu Fiat Punto, infelizmente o patrocinador meu que já não está cá neste mundo, que era o Tosé, da Ital Auto, uma joia pessoa, que me convidou para correr no ano a seguir no troféu Fiat Punto. A seguir a isso tive um convite do Sr. António Coutinho, que me ligou para correr no troféu Peugeot, e pouca gente sabe disto. Peço desculpa, eu corri no troféu Fiat e o Armindo foi para o troféu Saxo. E eu tive para ir para o Saxo e troquei à última da hora, e o Armindo também, não dava curioso, estivemos juntos. E depois o António Coutinho convidou-me no segundo ano do troféu Fiat Punto, convidou-me para ser piloto M Coutinho, ligou-me, fez-me convite, eu fiquei sem palavras porque eu tinha tudo combinado para ir para o troféu Saxo e já tinha apalavrado o carro, e ele disse, vens para cá, estas são as condições, e eu disse, bem, um convite vindo de uma pessoa como António Coutinho para correr, eu tenho que aceitar. Mal sabias tu que era o início de uma longa e profícua relação com o Grupo M Coutinho. Sem dúvida, é uma relação, eles são como irmãos para mim. Corri 7 anos pelo Grupo M Coutinho e sempre encarei com o máximo profissionalismo, e eles também, e até hoje lhes agradeço. Aliás, a prova disso é que me convidaram para gerir agora a equipa, a M Coutinho Racing. Também vamos falar disso e do Diogo Gago. E isso é uma prova da nossa amizade e de confiança entre nós também, mas são pessoas espetaculares como pessoas e como seres humanos. E então, segundo ano já na equipa M Coutinho, as coisas começaram a piar fininho. Tinha um diretor desportivo que era o máximo, que é o António Jorge, que hoje é um dos meus melhores amigos. O grande homem do rally de Amarante-Baião, ou Baião-Amarante, como quiser. E que me dizia sempre, olha, ganhar é bom, bater é muito chato. Então eu ficava meio receoso. Vindo do António, entendo a frase. E correu muito bem, ganhamos 2 anos o troféu Peugeot, 2 anos seguidos, e como forma de prémio o Grupo M Coutinho ofereceu-me o último rally, no Rally do Algarve, num S1600. Porque correu muito bem essa prova, até que tive um deslize, tivemos um acidente devido a um aquaplaning, inexperiência minha, que nos carros de caixa sequencial tinha que colocar o pé na embreagem e não coloquei, agarrei-me só à caixa e a caixa ficou fixa.
inexperiência pura. Mas estavas a rodar a muito bom ritmo. Sim, ia ser a primeira pessoa na Europa a ganhar, numa estreia no S1600, a ganhar Isso é uma extraordinário. E é o Zé Pedro em segundo, ele ia com problemas de caixa também, Zé Pedro, e eu tive estes deslizes e não ganhei. Mas os irmãos Coutinho depois convidaram para fazer no ano a seguir de Mitsubishi, e acho que foi uma ótima estreia. Logo na primeira classificativa fizemos o terceiro tempo, fomos vice-campeões de Grupo N, e depois decidimos parar, e foi aí que eu decidi correr de Porsche, devido ao Roberto Giannoni, que era o meu ídolo, e eu disse, eu vou correr. E desta a primeira vitória de sempre a um Porsche em Portugal? Sim, parece que sim. Penso que no Rally Vila Verde. Rally Vila Verde, aí com o Sérgio Paiva do meu lado, e fiz essa prova no Porsche, e fomos com uma filosofia diferente de assistência, de maneira de estar nos rallies, etc. E depois tive um convite irrecusável por parte da empresa onde trabalhava, que era a Carglass, uma multinacional, devido aos bons resultados que tínhamos tido em Portugal. Convidaram para ir para o Brasil e eu decidi aceitar esse convite, e por 4 anos estive no Brasil, embora desligado, mas ligado. Liguei-me um bocadinho à Porsche Super Cup GT3, do Denis, e, se bem se recordam, nesses anos a Porsche GT3 veio correr a Portugal, e isso foi um bocadinho, eu convenci um bocadinho o Denis e o Kiko, que é o Joaquim Leão, que era um português que representava a Beta do Brasil, a fazer isto. Portanto, esta é um bocadinho a minha história da parte dos automóveis de corridas. Depois, como era um piloto muito crítico, eu pertencia à comissão de rallies, e o falecido Luís Pinto Freitas disse-me, ao Max, você que está sempre aí a resmungar e a dizer que as coisas estão mal feitas, porque é que você não promove o Open? E eu disse ao Sr. Luís Pinto Freitas, eu tenho todo o gosto em mostrar como é que eu acho que as coisas devem ser. A única coisa que lhe peço é que reúna todos os clubes para eu ter uma conversa com eles, e a segunda é que não me atrapalhe. De resto, tudo bem. E ele aceitou. E foi assim que nasceu a promoção do Open Rallies. E não há melhor maneira de terminarmos esta primeira parte do que tu falares de um dos assuntos que vai estar aqui em grande destaque na segunda parte, esse histórico e saudoso campeonato Open do qual foste o promotor, e manifestamente, e aquilo que é para ser dito deve ser dito, foste um promotor extraordinário que levou a comunicação desse campeonato a níveis que hoje dão saudades, não pelas melhores razões, quando olhamos para o panorama atual no que concerne à promoção dos campeonatos. Mas isso é para a segunda parte desta entrevista com Max Machado dos Santos, promotor, organizador, empresário, piloto e muito mais coisas ainda à volta do desporto automóvel. Ele que, curiosamente, e também vamos falar disso, tem como principal função ser empresário numa área que nada tem a ver com o desporto automóvel, tem a ver sobretudo com a tecnologia de ponta. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com Max Machado dos Santos, ele que é o convidado da Gol FM. Max, uma vez mais, muito obrigado por teres aceito o convite para estares nesta reunião, que é sempre a maior reunião da Mãe dos Santos da história do desporto automóvel português. E nós, como é habitual, temos sempre um par de perguntas que é feito pelo José António Marques, o diretor do site especializado sportmotores.com, e é pelas perguntas do José António que nós vamos começar esta segunda parte. A primeira delas tem a ver com a parte de carreira, como piloto. Apesar de seres um piloto vocacionado para rallies, foi lá que começaste, já fizeste algumas experiências em pista. Ficaste cliente das corridas de pista ou continuas a preferir indiscutivelmente as provas de estrada? A segunda pergunta tem a ver com o teu trabalho como promotor no Campeonato Open de Rallies há quase uma década atrás. Fizeste um trabalho que nunca tinha sido feito cá em Portugal a nível de promoção de provas. Promoveste aquele que era um campeonato, era o segundo principal campeonato em Portugal. Fizeste um trabalho que teve sucesso, teve visibilidade. Em relação a esse trabalho que tu fizeste, é a seguinte: fizeste quase tudo aquilo que havia para fazer na altura ou que poderia ser feito para promover o campeonato Open, ou fizeste apenas aquilo que era essencial, tendo em conta que não existia nada, ou seja, num contexto de não existir nada, pouco que se faça acaba por dar muita visibilidade. Achas que se aquilo que tu fizeste no Open, na altura, fosse passado agora para o Campeonato de Portugal de Rallies, achas que era um salto significativo em termos de promoção no CPR atual? Max, vamos pela primeira pergunta. Rallies ou velocidade?
Eu fiz 3 experiências, na verdade. Rallys, velocidade e rallycross. Que até ganhamos as 6 horas de Lousada no grupo M. Coutinho. Exatamente. Eu estava nessa prova. Exatamente. Portanto, em relação a tudo isso, rallys número 1. Ao contrário que muitos pensam, rallycross número 2. Velocidade gostei, corri na Boa Vista com o António Coimbra em Vila Real, ficamos em terceiros. Mas a velocidade tem um handicap muito grande para mim, que é os toques e os confrontos. Não gosto muito de me chatear com pessoas. Por vezes até evito algumas confusões para não criar atritos ou o que seja. Portanto, a velocidade gosto muito, é para perfeccionistas, mas acho que os toques são inevitáveis depois de haver chatices no futuro. Então eu tento evitar ao máximo fazer velocidade, só por isso. Vamos então ao Open. Resposta à questão, quase desafio, provocação do Zé António Marques. Não é, o Zé António Marques faz um excelente trabalho. Completamente. E sei que faz umas perguntas muito bem elaboradas. Eu só queria saber, com filtros ou sem filtros? Sem filtros. Ok, sem filtros. Ora bem, o trabalho que nós fizemos no Open, e ao contrário do que algumas pessoas na campanha eleitoral disseram e mentiram, eu não mexi no regulamento técnico, nem uma vírgula, nem um ponto. O Sr. António Vilarinho, que ainda é vivo, que eu aproveito para lhe endereçar os meus parabéns pela postura que tem na vida, sempre foi uma pessoa muito simpática, muito educada e sempre ao melhor nível, eu diria. Um cavalheiro. É a prova disso. O Luís Pinto Freitas apenas me entregou este o regulamento. E pouca gente sabe que eu que fiz na altura com o Luís Pinto Freitas, quando foi a comissão de rallies, entreguei-lhe uma pen a dizer o que é que eu achava que devia ser a promoção dos rallies. E disse, faça o que quiser com isso. Daí a conversa dele vir ter comigo e dizer, Max, você que é o crítico, porque é que não quer ficar com isto? Eu fiz no Open, é bom que as pessoas saibam disto, eu no Open investi 25 mil euros de dinheiro de patrocinadores. Estamos a falar de que ano, só para situar sobretudo as novas gerações? Sim, senhor. 2007. 2007. Eu trabalhava na Carglass como diretor de vendas e diretor comercial e marketing e corria em automóveis, portanto corria no Campeonato Nacional de Rallys pela M. Coutinho e depois era promotor do Open, portanto fins de semana quase sempre a trabalhar, mas eu sou alérgico ao sofá, portanto não tenho problema nenhum. Já somos 2. E depois fui falar com os patrocinadores, também não fiz vida daquilo, porque a minha vida não era ganhar dinheiro com o desporto automóvel, apenas quis colocar as minhas ideias em prática, juntamente com uma equipa, obviamente. Tenho que confessar que nessa equipa havia pessoas que não ganhavam dinheiro absolutamente nenhum, faziam-no por gosto. Mais uma vez digo que os recursos do desporto automóvel deviam ser muito mais bem aproveitados, se calhar devia haver clubes de voluntariados, etc. E nós fizemos apenas com este valor. E o Open acaba principalmente por 2 razões. Tudo o que eu fiz no Open, respondendo ao Zé António Marques, poderia ser feito mais. Com 25 mil euros sempre é mais difícil fazer do que com 50 mil. Exatamente. Mas que fique claro, o Open foi feito, eu punha as placas, eu ia tirar as placas, roubavam-me as placas e eu não dizia nada. Eu pus-me na perspectiva de um miúdo de 6 anos de idade que nunca compreendeu porque é que eu não podia estar com os pilotos, e pus-me na perspectiva do meu pai e a minha mãe que iam-me ver ao rally de Faf e tinham que me ligar para o telemóvel para saber onde é o parque de assistência. Na altura que não havia telemóveis, perguntar onde é que era. Portanto, isto para mim é o amadorismo puro e isso não poderia ser. Relativamente ao que se fez, o Autosport fez uma entrevista, por acaso depois não saiu publicada, mas fez uma pergunta no Rally de Faf, com uma empresa que nós fazemos a comunicação para a Hyundai Team Motorsport, e fizemos apenas nem 1/3 daquilo que se fazia no Open, e as pessoas do Autosport estavam a dizer que era um trabalho espetacular, e eu disse, eu só fico triste é que 10 anos depois eu faça menos de 1/3 e me digam que o trabalho é espetacular. Então significa que o desporto automóvel teve parado mais de 10 anos, só fico triste por isso. Max, esta é a pergunta que eu te vou fazer. Se já na altura havia projetos de pilotos e de equipas ao mais alto nível, as coisas ainda evoluíram muito mais, e hoje quando tu olhas para o Campeonato de Portugal de Rallys, iremos ver como é que vai ser com a velocidade, a própria montanha também está a evoluir imenso em termos de qualidade, mas vamos aqui situar nos rallies. Tu tens projetos muito sérios, tens projetos de fábrica e outros que, embora pareçam semi-privados, são também de fábrica, tens projetos privados com muita seriedade,
Estamos a falar de muitos milhões de euros de automóveis, outros milhões de euros a adicionar de estruturas por trás desses automóveis. E quanto à comunicação e promoção, eu sou-te sincero, até como jornalista e por uma questão de decoro, não consigo utilizar nenhum adjetivo. O que é que tu tens a dizer sobre não só o que aconteceu nos últimos anos, mas sobre aquilo que está a acontecer em termos de promoção e de comunicação do Campeonato de Portugal de Rallys? Eu antes de mais queria dar os parabéns aos pilotos, pura e simplesmente, pelo trabalho, porque são os pilotos e as equipas que têm feito pelo campeonato e investem grande parte do dinheiro. Acho que todas as pessoas devem saber que 98% dos pilotos em Portugal não são profissionais. Portanto, exatamente. São amadores, investem o seu dinheiro, muitas vezes sem patrocínios do carro da sua própria empresa, ou não deixam de ganhar dinheiro comercialmente porque pedem um patrocínio a um fornecedor. E quando se pede um patrocínio a um fornecedor, por norma, o fornecedor dá-lhe menos rapel ou dá-lhe menos desconto. Sim, não há almoços grátis, obviamente. Não, exatamente. Portanto, os pilotos é que estão aqui de parabéns. Eu, ao ver aquilo que vi em FAF, porque FAF também é uma prova diferente, é a primeira do ano, tem muito mais inscritos, ou seja, começamos sempre com um nível de inscritos. Vamos imaginar, 60 inscritos em FAF e acabamos com 22 no Algarve. Se a coisa correr bem. Se a coisa correr bem. E os pilotos em FAF, o parque automóvel, só estamos a falar dos carros de competição... Era praticamente quase ao nível de um europeu. É superior a 20 milhões de euros. Exatamente. Portanto, aliás, vocês fizeram as contas na comunicação que fizeram. Claro, exatamente. Portanto, isto é fazer contas. É fazer contas, olhar para os factos e fazer as coisas por gosto e por paixão. Eu acho que há aqui uma grande diferença. Há os promotores, falando abertamente, há as pessoas que fazem as coisas por paixão. Há as pessoas que fazem as coisas por paixão naquilo que gostam. Eu dou um exemplo. As canoas Nelo. Eu não conheço a pessoa, mas sei a história. Adorava canoagem, construiu as melhores canoas do mundo, tem uma fábrica brutal. E é só o melhor do mundo. É só o melhor do mundo, em Portugal. Os meus parabéns. Mas porquê que isto acontece? Porque ele tem uma paixão e o princípio dele não foi ganhar dinheiro com isso. Outra coisa é quando existem promotores, com devido respeito, todos eles merecem estar no mercado e toda a gente pode viver do desporto automóvel. Não tem problema absolutamente nenhum e até admiro. Eu nunca consegui ser um piloto profissional. Por causa disso, eu tenho que ter o meu dinheiro... E poderias ter sido. E podia ter sido. A fase do Porsche foi a melhor ideia para ter sido. E eu não quis, por uma questão de princípio, mas admiro e respeito quem o faz. Outra coisa é ser um promotor de umas categorias de automóveis em que, única e exclusivamente, e principalmente, o intuito é ganhar dinheiro. Não estou a dizer que não tenham paixão. Podem até mais paixão pelos cifrões. E aí é mais complicado. Sim, há uma diferença entre profissionalismo e mercenarismo. Muito grande. Sim, completamente. Portanto, tudo aquilo que nós fizemos no Open foi de paixão, pôr-nos no lugar dos outros, foi, ainda agora no Rally de Faf, foi estar atento à comunicação social, estar atento ao Facebook das pessoas. As pessoas diziam e isto e aquilo, e esta ideia, e nós colocávamos logo passado 2 horas. Portanto, isto dá muito trabalho, o sucesso dá muito trabalho. E dá muito trabalho porque, por vezes, chegamos a casa e temos filhos e temos mulher, e ela diz, mas para que é que tu estás nisto? Sim, se isso nem sequer é a tua vida em termos profissionais. Portanto, para que é que tu carregas placas? Para que é que tu pegas no microfone e vais entrevistar as pessoas no meio Deixa-me fazer-te uma pergunta. Sentes-te magoado? Sinto-me magoado porque parece que estou a remar sozinho. Ou seja, quando eu fiz o Open, não gostava nada de copiarem aquilo que eu já tinha feito. Alguém que pegasse e copiasse. Eu acabo com o Open porque começam uns fóruns a dizer que eu que estou a correr de Porsche à custa dos pilotos do Open. E eu, como não gosto desse tipo de coisas... Esquecemos de ver os patrocínios que tinhas no carro. Claro, mas eu não... Exato. Mas não eram propriamente patrocínios de empresas menores. Sim, eu... E que, aliás, sempre foram fiéis. Sempre. Eu sempre tive um... Aliás, ter uma M Coutinho durante 7 anos deve provar alguma coisa, que alguma coisa faço bem. Agora, estas coisas magoam-me em que sentido? Porque as pessoas, o português tem um hábito muito mau para mim, que é o que é estrangeiro é bom, e é bom ao início enquanto convém, e depois se vê que a pessoa começa a ganhar dinheiro, é um problema. Enquanto nos Estados Unidos, quando vemos uma pessoa num Porsche, num Ferrari ou num Bentley, dizemos, epá, que carro bonito, um dia veio ter um daqueles. Exatamente, eu quero ser como ele e trabalhar como ele para lá chegar. Exatamente. Em Portugal, infelizmente, a nossa cultura é um bocadinho diferente. E eu acho que nós ganhamos muito mais dar as mãos e irmos juntos para alguma coisa. Eu só fiquei triste porque aquilo que eu fiz no Open
respondendo à pergunta do José António Marques, não foi nada de especial. Foi tudo aquilo que todos os pilotos gostariam de ter. Mas foi muito para as pessoas que não tinham nada. E passado 10 anos chegar a FAF, pôr umas placas, resumidamente, pôr umas placas de indicação, apenas para o parque de assistência, quando no Open tínhamos para as classificativas todas, e comunicar no Facebook onde ver, onde ir comer, etc., que são ideias minhas, não são da World Mais, são minhas, e fazer isso, as pessoas ficaram entusiasmadas. E eu fiquei triste porque disse, passado 10 anos fiz menos num terço. Como é que é possível as pessoas ficarem contentes com tão pouco? É inaceitável o nível de promoção oficial que se tem neste momento? É a pergunta que eu te faço. É inaceitável. Muito bem. Mas gostava só de fazer... Diz. Ainda temos tempo, ainda temos 2 minutos. Mas eu ao contrário eu não gosto apenas da crítica. Eu já tive uma conversa com o Sr. Nia Amorim este ano, expliquei-lhe os meus pontos de vista, pedi-lhe para ser promotor em 2019 e o Sr. Nia... Candidataste a ser promotor do Campeonato de Portugal de Rallys. Exatamente, em 2019 e de outro campeonato, não vou dizer por uma questão de ética, e apenas o que lhe disse foi: as minhas ideias são estas, e ao qual ele respondeu muito bem. Por acaso dou-lhe os parabéns ao Ni, porque ele disse: Max, eu até gostava de o fazer e que tu o fizesses, mas acho que devemos ter um caderno de encargos com obrigações e deveres e poderá não dar tempo suficiente para a primeira prova. E eu acho correto. Eu acho que os promotores têm de ter todos os mesmos direitos e irem a jogo com as mesmas regras, obviamente. Todas as mesmas regras. Já existem pelo menos 2, que eu saiba, no Rally 3, Rallycross, montanha e velocidade, mas acho que deveria ser igual para todas as condições e que se deva ser transparente e qualquer pessoa se possa promover, possa candidatar a promover o desporto automóvel. Eu, como outro qualquer, como o Amandio Santos, como o Pedro Matos Chaves, como o Fernando Pérez, seja quem for, como uma pessoa que não tenha sequer feito desporto automóvel. O que eu digo às pessoas que gostam de desporto automóvel e acham que nós no Open fizemos muito, ou que nós em FAF fizemos muito, que assistam uma volta a Portugal e que se vejam como se trabalha. Sem sombra de dúvidas. Max, nós na terceira parte vamos ter 2 assuntos também muito importantes. Vamos falar das eleições da FPAC, vamos falar da tua opinião sobre como foi este praticamente quase um ano de mandato da equipa de Nia Amorim e vamos falar dessa delícia que tu decidiste trazer para o Campeonato de Portugal de Rallys de 2018, porque, minhas senhoras e meus senhores, tudo indica que a partir do Vodafone Rally Portugal não fazemos a coisa por menos. Vamos ter que montar uma tenda para servir um chá inglês e scones, porque vamos ter no Campeonato de Portugal de Rallys um Bentley Continental numa estreia desta mítica marca nos rallies, não sei se a nível mundial, mas possivelmente a nível mundial, exatamente, e vai ser também um dos temas em destaque na terceira e última parte desta entrevista com Max Machado dos Santos. Terceira e última parte da entrevista com Max Machado dos Santos e, sem mais delongas, Max, vamos à FPAC e vamos começar pelo processo eleitoral. Sim. Está na hora talvez de contarmos a história toda. Como é que começou a tua candidatura própria inicial, como é que a seguir chegaste a acordo com o então Presidente Manuel Melo Breiner e a seguir vamos falar dos resultados. Comecemos pela tua candidatura. O que é que te fez, o que é que te moveu a candidatar-te à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting? Vamos lá então. O que moveu foi muito simples. Eu fui ver um rally e, portanto, eu, como disse há bocado, tive uma proposta da Carglass, multinacional, para ir para o Brasil. Infelizmente tive que me despedir e vir para Portugal porque o meu pai tinha uma doença oncológica que era terminal e despedi-me para estar ao pé dele. Felizmente consegui estar ainda algum tempo com ele e decidi ver um rally de Mortágua e cheguei lá e disse: eu tenho que pôr um ponto final nisto, é mal demais para ser verdade. Portanto, tinha feito o Open. Nós falamos nesse rally, os dois. Depois falamos. E eu cheguei e disse: pá, tenho que pôr um ponto final. E anunciei nas redes sociais que me ia candidatar à FPAC. Depois, claro, houve imensas pessoas a dizer: pá, já estás a candidatar há 2 anos das eleições. Eu disse: eu sempre fui transparente, portanto continuo com a minha filosofia, as minhas ideias, como eu não as consigo pôr em prática, como eu tenho que pedir autorização para tudo, como eu tenho que pedir não sei o quê, então vou-me candidatar a ver se consigo pelo menos pôr em prática. Eu acho que o português, em vez de criticar, deve fazer. E quem sabe e não faz, vale 0. Portanto, eu tenho que fazer coisas na vida. A única certeza que eu tenho na vida é que vou morrer. A vida são as férias que a morte nos dá. Portanto,
vamos tentar ter umas boas férias e criar coisas boas. É esta a minha filosofia. E decidi candidatar-me porque foi mal demais aquilo que vi. E a seguir vem a junção de listas com Manuel Melbrenner. Como é que foi esse processo e porquê? Ainda fizeste, obviamente, a tua pré-campanha e a falar com clubes. E digo aqui, com maiores transparências, houve clubes com quem nem sequer falei, porque não valeria a pena, sabia perfeitamente para que lado é que estavam inclinados. E queria deixar aqui claro uma coisa ou duas, se me permites, antes claro. Que é, eu trabalhei com o Nia Amorim, pessoalmente, na Fundação Luís Figo. Eu era o diretor Motorsport, a nível europeu. O Nia Amorim era piloto na altura, portanto era um dos meus pilotos, era o Nia Amorim, o Álvaro Parente, era o Pedro Lamy, e depois tínhamos o time Portugal e os Estrelas da Manhã, que fizemos aqueles concursos, que ganhou o Félix da Costa, o João Urbano e Félix da Costa, João Urbano e o Petis. Ganharam a Fórmula BMW, fizeram a Fórmula 3, etc. Portanto, eu estava envolvido nesse projeto. E eu sempre me dei bem com o Nia. Eu só não me dou bem com algumas pessoas que estavam a apoiar a candidatura do Nia. Portanto, eu tive o cuidado de ter com os promotores, dizer aos promotores que nunca iria ser inimigo deles, que apenas o que iria fazer era que fosse tudo igual para todos. Aquilo que eu acabei de dizer há pouco. Ou seja, que haja realmente um caderno de encargos e que seja igual para todos. E a partir daí resolvi cerquei-me de um grupo de pessoas que conheci bastante interessantes durante essa candidatura, deu perfeitamente para ver quem eram as pessoas vendáveis, os clubes vendáveis, as pessoas sérias, as pessoas de palavra, as pessoas que gostam de jogar cintura, que dizem que sim a mim e sim aos outros. Deu para ver isso tudo. Eu agradeço ter-me candidatado à FPAC, porque eu fiquei com a maior transparência possível de que é que são as pessoas no mundo do desporto automóvel em Portugal. Portanto, foi ótima a experiência. A junção do Manel acontece por uma razão muito simples. Eu estou num jantar, onde está algumas pessoas do desporto automóvel e que muito contribuíram para ele, e uma pessoa me diz: Max, tu sozinho és demasiado novo e não vais conseguir vencer. É muito melhor te juntares a uma pessoa como o Manel, porque o Manel merece a oportunidade, porque fez avais pessoais bancários. Eu acho que isto é muito importante referir, porque o Manel podia ter comprado uma casa de luxo, podia ter comprado um Porsche ou um Bentley. Arriscou a sua própria segurança financeira para solver a Federação Portuguesa de Karting, que recebeu, ao que sabemos, em muito más condições financeiras. Exatamente. E eu tive várias conversas com o Manel, que as pessoas podem achar: o Max agora está aqui e criticou isto e criticou a FPAC. Não, eu sempre tive conversas com o Manel, disse: Manel, não concordo com isto, eu não concordo com isto, e depois dizia em público. Mas dizia ao Manel o que ele fazia de bem. Agora, o que não dá para perceber é como é que as pessoas não valorizaram o Manel quando ele assumiu uma situação difícil da FPAC. Tudo bem que desportivamente o Manel poderia ter feito coisas melhores. E essas pessoas, foi um grupo de pessoas, se calhar as pessoas por mais metro quadrado de campeões nacionais que eu alguma vez vi à minha volta, a dizerem para eu me juntar ao Manel. E eu disse: eu não tenho problema nenhum se fosse para juntar consigo ou contigo, as pessoas estavam à minha volta. O Manel eu não o conheço pessoalmente. E a pessoa que estava comigo disse: mas eu conheço-te a ti e ele, e acho que vocês fariam uma boa equipa. E começaram as conversações. E começamos a conversar. E eu disse ao Manel, basicamente, resumidamente, que eu e o Manel assinamos um acordo. Ele foi sempre um cavalheiro comigo. Foi sempre um senhor. E eu com ele. E nós acordamos as coisas de uma certa maneira, que foi, primeiro, questão de ética e de regra. Não criamos associações. Não estou a dizer que o Nia Amorim fez associações. Estou a dizer que alguém as criou. É completamente diferente. Portanto, nós não entramos nesse jogo. Podíamos ter feito, sabíamos perfeitamente, os advogados conheciam as leis todas, podíamos ter feito, não o fizemos. Segunda coisa, foi que o Manel ficava praticamente com a parte institucional, financeira, FIA, e eu ficava com a parte desportiva e promocional do desporto. Ou seja, juntar o melhor das duas candidaturas. O melhor das duas candidaturas. Ele aceitou pessoas que estavam inseridas na minha equipa, que hoje, por exemplo, uma delas está na FPAC, e eu fiquei todo contente, porque é sinal que tínhamos Estamos a falar na equipa, do Nuno, do Clube Automóvel da Marinha Grande, quem agradeço até hoje toda a prestação que ele contribuiu para o projeto. E nós fazíamos realmente ali uma ótima equipa, eu acho. E que fica aqui claro que eu sempre disse que não queria ganhar dinheiro na FPAC ao Manel. Max, porquê é que vocês perderam? Perdemos porque tivemos menos de 3 votos.
E encontras alguma razão depois de refletires para a derrota? Eu acho que, obviamente, além dos parabéns ao vencedor, claro, parabéns ao Nia. O mérito é sempre de quem vence. Eu disse ao Nia Amorim, com quem tenho ótima relação, eu disse ao Nia, no dia antes da eleição, no dia da eleição cumprimentei, assim que soube que ele ganhou, fui ter com ele e disse: Nia, os meus parabéns, o que precisares de mim, dispõe. Já conversamos, já lhe expliquei as minhas ideias, já lhe expliquei que gostava de fazer alguns projetos das quais ele autorizou, como por exemplo a participação do Bentley, que tem que ser autorizado pela FPAC, o que eu desde já lhe agradeço, sem ele saber da causa que estava por trás do projeto. Portanto, já lá vamos. O Nia teve uma abertura muito boa para comigo e eu disse-lhe que lhe ia dar todo o meu projeto e as minhas ideias da FPAC para ele aproveitar, porque há uma coisa que e deste? Eu já lhe tentei enviar por aqui, por e-mail, esta apresentação que tu viste, e vou deixar-lhe um documento na FPAC. Já falei com ele e vou-lhe entregar. E o Ni foi extremamente honesto comigo, disse-me algumas coisas que não consegue fazer de imediato, concorda com algumas delas, portanto eu dou-lhes parabéns pela coragem que ele teve de me dar a prova do Targa. Era isso que eu te ia perguntar, que avaliação é que fazes deste quase primeiro ano do mandato do Nia Amorim? Do Nia Amorim, é assim, eu dou-lhes parabéns por as coisas que ele está a tentar fazer em condições. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Os parabéns pela coragem que teve de trocar o rally do Targa, podia ter sido outro, por acaso foi Targa, eu adoro o Sr. Fernando Batista, sou super amigo. Parabéns pelos 80 anos, feitos há pouco tempo. 80 anos já de agora, dei-lhes parabéns, também mandei-lhe uma mensagem, gosto muito do Sr. Fernando Batista, sou muito amigo do filho Nuno, da família, portanto, nada contra. Foi um caso, é o caso concreto e eu tenho que falar sobre ele. Por o Rally da Amarante Baião, portanto houve uma troca, foi preciso coragem, até porque era público que provavelmente o Clube Amarante Baião estaria comigo e do nosso lado em prol do outro, mas também quero dizer que o presidente do Clube Automóvel do Amarante sempre me disse: Max, eu acredito no vosso projeto, eu vou ouvir o Sr. Nia Amorim e se o Sr. Nia Amorim ganhar as eleições será o meu presidente e vou respeitá-lo. Como é o teu. Exatamente como o teu. Como é o nosso, no fundo. A 100%. E eu, claro, eu também não estava à espera de outra coisa, portanto, isto é transparente. Acho que o Nia Amorim está a fazer um bom trabalho. Acho que tenho aqui uma dúvida muito grande, que é as pessoas que o apoiaram na campanha, se de facto vão mandar no desporto automóvel ou não. Ele já disse que não a vários amigos, e a mim também. Mas acho que o Nia está muito bem assessorado, por exemplo, na parte técnica, etc. Está mal assessorado noutras áreas. Isto é como tudo, nós somos uma equipa, há um defesa que de vez em quando tropeça das pernas ou não tem o conhecimento suficiente para certas coisas, ou a postura, ou o que seja. Mas todos os presidentes da FPAC tiveram coisas boas e coisas más. Eu acho que o Nia Amorim, se tocasse em 2 pontos estratégicos da FPAC, ficava com uma equipa ótima. Vamos então ao último assunto, um assunto que obviamente nos deixa em pulgas. Um Bentley Continental no Campeonato de Portugal de Rallys 2018. Conta-me lá como é que surgiu a ideia e como é que ela vai ser concretizada em termos concretos. Ok. A ideia surge porque eu não consigo estar quieto no desporto automóvel. Ainda bem. Obrigado. E eu fiquei a pensar o que é que eu poderia fazer diferente. Ou seja, eu quando parto para as coisas gosto, isso aprendi com o meu pai e com a minha mãe. Com a minha mãe foi de ser trabalhador e honesto. Principalmente foi isso que aprendi da minha mãe, ser fiel. A segunda foi do meu pai ter atenção às coisas e fazer as coisas de forma diferente. A terceira foi com uma pessoa que pouca gente sabe, que se chama Engenheiro Salvador, que era do Grupo Salvador Caetano, que uma vez me disse, no meu primeiro ano de trabalho, disse: a diferença faz-se nos detalhes. E eu nunca mais esqueci aquelas palavras e levo na minha vida. E eu resolvi dizer, eu vou numa coisa diferente, o que é que pode ser diferente? E eu quis regressar aos rallies porque durante a minha vida, por exemplo, um dos meus melhores amigos, o Luís Pedro Magalhães, teve uma doença oncológica e tinha o sonho de correr na Boa Vista no WTCC. E eu disse, então vamos a isso. Foi uma loucura na altura, não é? Como é que nós íamos arranjar 72 mil euros para correr num carro? Coisa pouca, para uma única corrida. E que toda a gente dizia que o Pinto Freitas era isto, era aquilo. Foi uma pessoa excelente e disse ao Luís Pedro, eu apoio a causa toda, eu faço o que vocês precisarem, mas há aqui uma coisa, tens de fazer algumas provas antes para ganhar currículo, para poderes correr. Portanto, ajudou-nos em todo o processo. Patrocinou, inclusive, não aceitou o dinheiro da licença do Luís Pedro Magalhães, não aceitou. E o Luís Pinto Freitas ajudou-nos junto da FIA também,
E depois começou-se a juntar ali uma união de forças para fazer com que ele concretizasse esse sonho. Conseguimos, foi espetacular. E depois disso do Luís Pedro, a causa, ele ainda fez algumas corridas, junto a uma causa que era vencer o cancro. Depois a minha irmã teve um cancro, o meu pai teve 2, acabou por falecer. A minha mãe teve Alzheimer e faleceu passado um ano depois do meu pai, faz amanhã 3 anos que me deixou. E eu acho que devia voltar para os rallies com uma causa que, infelizmente, é quase como uma constipação hoje em dia, não é? Temos sempre um caso de alguém. Ou seja, basicamente o Bentley vai ser um ponta de lança nesta luta contra essa doença terrível não e é silenciosa. só a doença, ou seja, nós no fundo o Bentley é por ser diferente. Exatamente. E a seguir, o que é que vai estar inerente a esta tua volta? Para além, obviamente, de tentar ser o mais competitivo possível, já te conheço. Este rally eu gostava de dar mais espetáculo do que olhar para Portugal, os tempos, nestes rallies com o Bentley. Não, o Bentley nasce porque pensei nas alternativas de automóveis e achei que tinha que chamar a atenção de uma forma quase saudavelmente provocatória. Foi um pouco isso. Aconselhei uma pessoa, a minha amiga, a perguntar-lhe entre 2 carros, este ou este, que se chama Hugo Ribeiro da Silva. Perguntei-lhe, Hugo, o que é que tu me aconselharias? Um abraço ao Hugo, escolheu muito bem. E o Hugo disse, eu acho que tens mais destaque com este, sem saber a causa. E eu disse, eu não te estou a pedir patrocínio, eu apenas quero saber qual é a tua opinião entre estes 2 carros, porque eu ia fazer o Porsche na terra, só que o Valero em Espanha antecipou-se. Ou seja, teve a mesma ideia que eu, fomos felizes, e até por um lado ainda bem que ele foi com o Porsche, porque depois tive a ideia do Bentley. Como vi na história que nunca tinha havido nenhum a correr em terra no mundo, achei que fazia sentido. E queria vir com alguma causa que chamasse a atenção de nós ficarmos mais... Eu acho que nós não podemos olhar só para as nossas coisas, os nossos interesses. A vida é demasiado fria, se assim for. Acho que tinha que haver aqui algo mais à volta disto. E o projeto vai ter alguma envolvência para a angariação de fundos para crianças com doenças oncológicas, para crianças com doenças raras. Tenho um filho, o meu filho mais velho tem um problema de saúde que só há 3 em Portugal. E isto com os meus pais, a minha irmã, os meus amigos, a Susana Ferreira, que é uma amiga nossa que também teve uma doença oncológica bastante grave, e ainda agora teve outra, e felizmente correu tudo bem. Tudo isto levou-me a dizer, eu quero correr nos automóveis, mas eu quero fazer algo diferente no desporto. Portanto, e este projeto começa pelos automóveis, pela minha paixão nos rallies, e depois vai para outras áreas em 2019, sem ser automóveis. Porque, por exemplo, eu sei que houve um post que se colocou dos automóveis, e infelizmente é um meio que eu gosto. Eu tenho muita pena de gostar de automóveis, porque o meio é um bocado esquisito. Os 24 comentários que fizeram lá a seguir era só sobre o carro e não sobre a causa. Portanto, ou seja, queres também, no fundo, dar-lhe uma visibilidade que ela merece, indo para outras paragens que sim, não apenas as 4 rodas. Sim, e também porque a causa é para chamar a atenção não só em Portugal. Nós vamos levar este projeto além de fronteiras e vamos envolver muitas coisas. Em termos de rallies, irás fazer depois, a seguir ao Vodafone Rally Portugal, toda a época em Portugal de asfalto? Assim, eu estou com uma vida muito ocupada, ou seja, a minha empresa de tecnologia requer a minha atenção máxima nos próximos 2 anos. O meu sócio até diz, tinhas que fazer isso logo agora, mas eu que não consigo estar quieto. A ideia geral seria fazer o Rally Portugal, porque o Sr. Carlos Barbosa foi a primeira pessoa que nos ligou a dar os parabéns e gostava de ter o carro lá, e só por isso eu achei que devíamos fazer o máximo de força para lá estar, só, entre aspas. E depois gostava de fazer o Rota de Vidro, porque o ano passado, nas eleições, eu disse que ia fazer o rally, quer ganhasse ou perdesse as eleições, e tive um problema nas costas, curiosamente nas férias, a carregar uma mala viagem, feri aqui L4 e L5 da vértebra, e não pude fazer, tive que reforçar. Então vou fazer o rally Rota de Vidro, e depois vou fazer mais um rally ou a Espanha ou em Portugal. Ainda estamos a decidir onde é que vamos fazê-lo. Eu tenho estes rallies destinados. Depois há outras pessoas que foram convidadas a conduzir o carro, outras a co-drives. E, por exemplo, o meu grupo de amigos mais chegado, vamos todos a Braga andar no carro e divertimos um bocadinho. Max, só se esperaria do Amândio Santos que corre, não daquele que entrevista, respostas sem filtro, e tu, obviamente, não nos desiludiste. Foi um prazer imenso ter-te aqui. Conta também com a Golo para tudo quanto seja necessário para essa causa nobre que vais ter com o Bentley.
e vamos, de certeza, ao longo deste ano ter mais oportunidades para falarmos. Obrigado. Eu queria dizer também os meus parabéns ao Gol FM por aquilo que está a fazer. É uma coisa completamente diferente. Já tinha ouvido muitas pessoas a vir ter comigo a falar sobre as entrevistas e que são bastante interessantes. Portanto, os meus parabéns a vocês. Não tinha ideia que as vossas instalações fossem tão giras e neste local tão bonito. Os meus parabéns por isso. E os meus parabéns porque vocês também contribuem muito para o desporto automóvel e acho que as pessoas fazem muito isto por gosto. Pessoas como tu e como estes dois jovens que estão aqui ao nosso lado, e isso tem que ser parabenizado, que é uma palavra que eu ouvi no Brasil e que ficou sempre na minha memória, e em vez de criticar vamos todos construir, dar as mãos e fazer coisas novas. Parabéns. Como tu disseste, é uma coisa feita com paixão. Por trás das câmaras estão Rui Bezerra e Nuno Azevedo. Eu fecho desta entrevista com Max Machado dos Santos. Já sabe, vai não apenas poder ouvir nas manhãs informativas da Gol, mas também depois poder rever esta entrevista em formato audiovisual.